Thomas é um vampiro antigo com seu passado cercado por mistérios e tramas políticas que pesaram muito em sua mente, ao mesmo tempo que se tornou um pai para um outro grande vampiro, David. Este personagem daqui eu chamo terceira fase de Anjos da Noite, tendo sua primeira aparição apenas no quarto filme, mas tendo em retrospectiva uma grande importância para todo o universo dos vampiros, e também prestar um pouco de respeito a uma das grandes vampiras deste mundo. Por quem ele foi transformado e qual a sua idade são fatos que nunca foram confirmados, mas podemos utilizar de pistas e ideias jogadas por aí. Para quem o tornou o vampiro, meu palpite, e creio que de muitos se voltem para a Amelia, não somente por ele ter feito parte da corte dela e por ter sido amante da mesma, por demonstrar um grande respeito para com a anciã e ser como se fosse uma continuação de alguns de seus ideais. Ainda que muitos possam ver a relação de criador e cria como sendo maternal ou paternal, essa regra não é necessária. Um dos grandes motivos disso do filme é Victor, que trata suas crias como filhas. Isso é mais para compensar o fim da sua filha de verdade, que ele não salvou. Agora, em questão de idade, no quinto filme, Samira pede a ajuda de Thomas para convencer a parte mais antiga e velha guarda do Conselho de Elite, pois ela não tem tanta força assim. Tenha em mente que ela tem mais de 800 anos confirmados no filme, o que faz dele um dos vampiros mais velhos destes tempos. Eu coloquei a idade no meu vídeo sobre a idade de todos os personagens sendo de 1000 mais, porém devo admitir que deve estar mais nos 1200 para 1300 para ser um pouco mais exato. Isso não criaria nenhum tipo de furo de roteiro para que a Amelia demorasse tanto tempo para engravidar, já que entre os vampiros esta é uma função extremamente rara e ninguém sabe ao certo as chances ou se existe algo por detrás de tudo isso. Dadas essas informações, a sua participação no confronto contra Lucian não ficam claras e contra William nem sabemos se ainda estaria vivo nesta época. O que temos de certo sobre ele começa em torno de 1990. Safe haven and amnesty. To Celine, the death dealer. Entre os anos de 1900 e 2000 seriam um dos reinados de Amelia, e nesta época o casal estaria junto e ativo, se é que me entendem. Ela, quando percebe a sua gravidez, rapidamente junta a sua corte e se exila no Cove do Norte para passarem alguns meses. Isso é feito para esconder a criança do conflito político entre Marcus e Victor, e que um sangue puro deste nível seria uma grande peça nessa rinha entre ambos os anciões. E este não era o futuro que queriam para David, ainda que seja quase exatamente o que sobra para ele. Tanto que o Conselho dos Vampiros percebe a ausência de seu governante e manda uma delegação comandada por Samira para investigar os ocorridos, que por sorte, quando chega num rastro correto, o bebê já tinha nascido e os anéis de sangue prontos como pista. Deste ponto em diante, ele se torna um guardião de David e seriam poucos anos até toda a estrutura dos vampiros cair na frente de todos. Pay heed to me. Os três anciões são derrotados, ninguém consegue tomar o controle a tempo e, pouquíssimo tempo depois, os humanos aprendem sobre os imortais e isso inicia o Purgo. Um evento onde os seres humanos em tempo recorde conseguem eliminar centenas, se não milhares de imortais, e tudo isso teve um grande impacto na mente de Thomas. Um dia ele foi um poderoso e orgulhoso vampiro, alguém que tinha como fazer seu jogo no mundo político e também ser um grande guerreiro. Todos estes fatos deixaram a mente do vampiro destruída, ficou acovardada, preferindo sempre fugir do que lutar. Ele e David sobrevivem ao Purgo por alguns anos, até mesmo abrem um coven e reúnem alguns vampiros sob a proteção de ambos. Tudo muda quando David traz Celine e Eve para o local. Isso é interessante, pois ainda com todos os ideais de Amelia, a desconfiança de Thomas para com os híbridos e outras espécies ainda é muito grande. Um ataque nunca visto antes pelos Lycans acontece, onde pai e filho discutem sobre o que fazer, Thomas querendo ir embora e David lutar. Os vampiros seguem o filho e uma grande batalha se faz, onde David perde a sua vida, Celine derrotada, e Thomas faz um acordo com os Lycans para levarem Eve e deixarem todos os outros em paz. Celine revive David e com isso ganha a total confiança do antigo vampiro, que também o faz voltar um pouco mais a seus costumes antigos. Ele logo depois disso participa sem querer de um golpe feito por Samira, onde ela quer organizar todos os vampiros sob o comando dela. Nesta época, a sua relação com seu filho já não era mais de diversas discussões, só que também ainda não tinha contado a verdade para ele.
A sua reunião com o conselho acontece e todos se reúnem no Coven de Semira, que é quando Selene desaparece. As tensões ficam grandes, mas Thomas conhece muito bem o lugar, por ser um dos castelos que Amelia teria ajudado a fundar. Indo por uma entrada secreta encontram a vampira sendo drenada. Quando estão a salvando, são emboscados por Varga e Semira. Thomas sai ao resgate para dar David tempo para retirar os tubos. É neste momento que vemos o quanto ele é forte, ainda que o gênio aqui tenha esquecido completamente e nem citei o nome dele na minha lista de vampiros mais fortes. Ele consegue enfrentar ambos por algum tempo. Eles são inimigos formidáveis com muita experiência de combate e anos de experiência. Para saber mais, tem um vídeo falando sobre a idade de todos os seres. Infelizmente, ele encontra o seu fim neste momento pelas mãos ou pela lâmina de Semira. O seu legado continuaria na forma de David, que logo se tornaria um ancião e possivelmente levaria os vampiros para uma nova era. Como seria essa, não temos ideia, pois não temos mais filmes. We thought it would be the one to end the war, the final conflict. But here we are still. Muitos acabam comparando Thomas e Victor devido à aparência dos personagens e algumas similaridades. Essa é uma crítica que eu particularmente não aceito tanto. Toda a ideia da tragédia e de seus relacionamentos se distanciam totalmente do modo de viver e agir de Victor. Este é um personagem que passou por muitas mudanças e essas foram péssimas para sua mente, possivelmente sendo um exemplo de um vampiro que sofre as consequências mentais, o que não é muito comum nestes filmes. Ele não chega apenas com um arco de redenção no final para uma destruição gloriosa, ele tem seus olhos abertos para os novos tempos com Selene, ao mesmo tempo que nunca esquece do seu grande amor por Amelia e também pelo seu filho David, se tornando parte fundamental para todo o mundo dos vampiros e responsável diretamente pela reestruturação dos seres da noite e a retomada dos anciões. Mais um desses vídeos mais curtinhos. Que estou achando desse daqui, hein? Teve já do Marius, agora do Thomas, tô pensando em fazer outros vários, então me fala se estão pensando aí sobre esse tipo de vídeo, que ideias estão vindo aí. Mais aquele like, comentário, se inscrever, ajuda demais. Se quiser ver mais sobre outros vídeos, vou deixar aí outros vídeos mais legais para vocês verem, beleza? Valeu todo mundo, espero todo mundo na próxima.